Estamos de volta, hoje recebendo o vereador Gilberto Natalini, do PV, a diretora de clima da WRI, a World Resources Institute Brasil, a Carolina Genin, e o diretor da CDP para a América Latina, o Lauro Marins. E eu achei interessante uma questão que a Carolina falou no bloco anterior, sobre que muitas vezes o que é discutido em eventos como esse, a COP24, fica muito distante, ficou muito abstrato, né, para o cidadão comum. Como aproximar essa questão, né, da população? Então, acho que tem algumas maneiras que até a gente já conversou aqui. Então, assim, uma é ela entender que isso está impactando na saúde dela e dos seus filhos. E isso a gente tem como mudar, né? A gente tem como trazer uma melhor qualidade de vida, porque no fim a discussão climática é como garantir a qualidade de vida que a gente tem, que a gente não perca a qualidade de vida. Então, acho que essa é uma discussão. Eu acho que a questão do mercado é outra, porque gera economia. As pessoas podem ganhar dinheiro com isso, pode acelerar o crescimento econômico do país. Dos estudos, né, a gente estava mencionando alguns estudos no começo do programa, saiu um estudo de uma iniciativa que até a WRI participa, mas é uma iniciativa global chamada New Climate Economy, ou Nova Economia do Clima, que o último relatório, que é assinado por uma série de economistas mundiais, mostra que o custo para um país hoje começar ou acelerar a sua transição para uma economia de baixo carbono é o mesmo custo de continuar no que a gente chama de business as usual, ou seja, o status quo. Ou seja, o custo é o mesmo, parte de uma decisão dos tomadores de decisão, dos nossos governantes, do nosso setor privado, de qual caminho tomaremos. O custo que a gente pode achar que a gente não está tendo agora vai vir lá na frente como custos públicos. Essa é a leitura de muitos, né? Seja na área de infraestrutura, seja na área de saúde, seja em forma de epidemias. A gente pode construir uma infraestrutura hoje para o país que a gente acha excelente, mas que a gente não previu como é que ela se adaptaria a um cenário de maiores tempestades, de maior escassez hídrica. Então, tudo isso tem que ser considerado ao se planejar o país dos próximos 20, 30 anos. A dependência internacional do petróleo, né, é um dos maiores entraves aí na hora de tentar criar um combustível menos poluente? O petróleo ainda é um tema bem difícil da gente tratar, né? A gente ainda é muito dependente dessa questão, mas a gente está vendo já que esse cenário tende a ser mudado, né? Há uma transição para esse processo. A questão é qual a velocidade com que isso acontece, né? A gente precisa de uma velocidade urgente, enquanto que você mexer numa cadeia inteira de um tema muito específico é muito complicado. Tem sim seus potenciais, tem sim muita gente fazendo essa parte, mas acho que não é na velocidade com que a gente precisa. A Cristina Figueiredo, que é estava liderando o processo de Paris, ela tem uma frase que eu acho ótima, que ela diz, olha, tudo que está sendo feito é ótimo, mas não é suficiente. E é isso mesmo. Então, infelizmente, todos os esforços não são suficientes. A gente tem que aumentar. E é claro, é muito frustrante, porque todo mundo está dando o seu melhor, todo mundo está fazendo o que é possível, porém, entretanto, não é suficiente. A gente tem que fazer mais, melhor e mais rápido. Desde que você perguntou para ela sobre a questão de popularizar o assunto, desde que eu entrei aqui na Câmara, 2001 até hoje, é o que eu faço. Eu só faço isso, né? É buscar o tema, aprender com quem conhece. Eu trabalhei muito, conversamos muito com o Carlos Nobre, trouxemos ele aqui, o Goldenberg e outros cientistas que cuidam, e também as organizações não governamentais, como estão aqui os dois. E transportar isso para a linguagem popular e mobilizar o povo de baixo para cima para fazer pressão junto à máquina pública, para que a máquina pública tome as suas decisões, as suas atitudes, e também o cidadão comum. Por isso que eu faço todo ano a tal Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças do Clima da cidade de São Paulo. É um evento enorme que já chegou a juntar 5.500 pessoas num recinto, no memorial, e todo ano, a gente já há 17 anos que a gente faz. Então, o esforço nosso aqui na Câmara é um esforço de mobilização da sociedade, das pessoas, do munícipe de São Paulo, para que ele entenda o processo e quanto que as mudanças climáticas, os efeitos extremos do clima atingem a sua vida no dia a dia. Então, na crise hídrica nós fizemos isso, nas grandes cheias a gente faz isso, o programa Defesa das Águas, dos Mananciais, o programa Córrego Limpo, a lei que nós fizemos de mudança do padrão de combustível dos ônibus de São Paulo, que a gente ajudou, a nossa lei de uso de água de reuso para lavar a rua, está aí na rua. Então a gente faz as leis,
faz a Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças do Clima, mobiliza, e entre uma conferência e outra são cartilhas, são cursos, são mobilizações, são parcerias que a gente faz. A última parceria que nós fizemos, consegui que a Câmara aprovasse, me indicaram para ser o representante da Câmara na virada sustentável. Ano passado foram 800 eventos. Então, a gente busca fazer essa mobilização lá embaixo, lá com a dona de casa, lá com o desempregado, com o estudante, com o professor, até chegar na academia, chegar nas secretarias do município, do estado, no governo federal. Esse trabalho político de costura é o trabalho que eu faço aqui já há 18 anos que eu estou aqui, nos 5 mandatos que eu estou na Câmara. E o contato com as pessoas que trabalham tecnicamente ou também politicamente em outras áreas, em outras esferas. É uma costura para tentar popularizar o assunto das mudanças climáticas. A gente pode dizer quais são as nações que estão sendo mais prejudicadas com essas mudanças climáticas? Essa é difícil. São várias, né, que estão sendo afetadas por essa questão. Houve muitas discussões sobre a questão dos refugiados climáticos e tudo mais. Alguns povos já estão sentindo. Na COP de Paris foi muito forte isso. Teve um depoimento logo na abertura da COP sobre um dos países que basicamente está deixando de existir. Então, é difícil apontar um ou outro que está sendo mais prejudicado, mas vários deles estão, e o próprio Brasil também está sendo prejudicado já nesse processo com essa questão das mudanças climáticas. Como o clima, eu acho que tem duas, eu concordo. Agora, claro, os países ilhas, né, os arquipélagos, esses têm um risco real de desaparecimento. E isso aconteceria nos próximos 30 anos, em alguns casos. Então, a gente está falando de refugiados climáticos reais. O outro é que, como o clima está realmente associado ao aumento da extrema pobreza, continentes inteiros, como a África, né, países que sofrem já uma pobreza em níveis significativos, isso poderia piorar de forma aguda, gerando guerras, né, ou piorando situações, porque um cenário possível, real, é que a gente veja nos próximos 50 anos um aumento de guerras, de conflitos por recursos naturais. Aquela história do Mad Max, talvez aconteça, tirando o lado hollywoodiano e mantendo o lado muito sério e muito desumano das guerras. Então, eu acho que isso deve ser considerado. Agora, eu acho que tem um outro elemento que saiu muito forte no IPCC, que foi esse último relatório assinado, né, pelos mais renomados cientistas do planeta, que é a questão dos oceanos. Porque como o oceano não é um país, ou não é um continente, a gente às vezes não dá a devida importância. Mas se a temperatura subir 2 graus, né, se a temperatura média do planeta subir 2 graus, que assim, provavelmente vai ser muito difícil, não andar no ritmo que as coisas vão, a gente não conseguir chegar a esse aumento de temperatura. A gente vai perder 99% dos corais da Terra. E isso nos próximos 20 anos. Isso para a alimentação do planetária, é uma mudança que a gente nem sabe por onde começar. Né? Quem é mergulhador? Eu sou mergulhadora. Eu não consigo imaginar que meus netos talvez não vejam corais. Então, eu acho que o IPCC veio com essa mensagem muito forte e eu acho que o nosso país, com a costa que tem, deveria dar uma atenção maior a esse tema. Bom, só para a gente finalizar, o que esperar agora da COP25, né, que acontece no Chile? Eu espero que nós, brasileiros, o governo brasileiro, tome juízo, né, não fale mais em sair dessa pauta, pelo contrário, que o Brasil assuma a sua responsabilidade como nação aqui dentro e também fora, não só com a questão climática, como as questões ambientais no geral. Nós estamos aqui para cobrar do governo para que o país não retroceda. E vá para o Chile, já que não disse que ia gastar 500 milhões aqui e não conseguia ter esse dinheiro, tudo bem, nós estamos mesmo um país quebrado, mas que vá para o Chile, que vá com tudo, né? Colocando a expertise do Brasil, a geografia do Brasil, a energia política positiva do Brasil para fazer esse processo andar lá no Chile, junto com os outros países, andar para frente. E interiorize
essa questão para dentro do país, para que as cidades, para que São Paulo cumpra a sua lei do clima, as outras cidades que não têm façam a sua lei do clima, resolva o problema do lixo, não é uma questão tão difícil de resolver, né? Nós estamos vivendo um momento de muito marasmo, de muito paradeiro na agenda ambiental nos últimos anos aqui, na cidade, no estado e mesmo no país. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade. A pauta política ambiental e climática, ela deu uma refreada. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é forçar o governo para que o Brasil vá. Eu espero muito que a COP do Chile traga avanços rápidos, porque a necessidade é de urgência. Nós estamos com um paciente sangrando no pronto-socorro. Não adianta ir lá com tratamento homeoterápico, não vai resolver, tem que pinçar a artéria que está sangrando, que está acontecendo com o planeta. E para você, Carolina? Eu acho que é uma COP crítica, porque é uma COP, pré uma outra COP importantíssima, que vai ser a COP de 2020, que talvez o Reino Unido seja sede, a gente não sabe, mas é uma COP onde o Acordo de Paris, então, deveria começar a ser implementado, em 2020. É a última COP que a gente tem para acertar várias coisas que são importantes. Então, primeiramente, e eu acho que de grande importância para o Brasil, vai ser a questão do mercado de carbono. Afinal, a gente que deixou essa bola agora, a gente levantou a bola, então eu acho que cabe a nós cuidar desse assunto. E fora isso, o nível de ambição, que é uma coisa que está sendo cobrada de todos os países e que realmente está muito aquém, e que até 2020 é desejável, caso a gente não queira ver um aumento de temperatura acima de 2 graus Celsius, que a gente também consiga, cada país, aumentar o seu nível de ambição voluntariamente, né? Isso não é uma imposição, isso é uma declaração feita por cada país dentro das suas possibilidades. Para você, Laura, o que esperar agora? Olha, essa questão do nível de ambição, eu acho que é uma das coisas mais complexas que a gente vai ver na próxima COP, né? Se a gente pegar todas as NDCs hoje, a gente chegaria a 3,5 graus, talvez um pouco mais. Então, alguns deram uma declaração de que tem a intenção de que na próxima COP já levar a primeira apertada, Chile um deles, a primeira apertada já na NDC, seguindo aí ou querendo chamar outros países para fazer o mesmo, então isso é extremamente importante. Acho que a gente precisa finalizar essa questão do livro de regras de uma vez por todas, e se o Brasil deixou quicando essa bola, é bom que a gente leve uma solução também. Tem que contar com as empresas nesse processo também, porque são elas que vão movimentar boa parte dessas questões. Então, sim, tem que pedir para as empresas serem mais ambiciosas também nos seus processos internos e como que elas vão apoiar os países nessa implementação. E, bom, torcer para que isso realmente, efetivamente aconteça. Tem uma pré-COP em Costa Rica, que já está confirmada em outubro, que eu acho que vai ser extremamente importante para citar a base desse processo todo que vai acontecer no Chile logo em seguida. Então, eu acho que é bem por aí. Tá certo. Bom, nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a presença do vereador Gilberto Natalini, do PV, da diretora de clima da WRI, a World Resources Institute Brasil, a Carolina Genin, e do diretor da CDP para a América Latina, o Lauro Marins. E também agradeço a sua participação. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.